Fala, fiel torcida! Eu sou o Cauã e hoje eu irei fazer o pós-jogo entre Corinthians e Bragantino, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo pós essa parada para o Mundial e que o Corinthians, infelizmente, acabou sendo derrotado dentro de casa pela equipe do Bragantino. Um resultado que preocupa, muito pelo fato da sequência que o Corinthians vai ter ainda nesse mês, no Campeonato Brasileiro, e também nesse meio tempo, tendo o confronto contra o Palmeiras na Copa do Brasil. O fato de jogar dentro de casa traz essa obrigação do Corinthians fazer os 3 pontos, traz essa obrigação do Corinthians vencer os jogos, ainda mais com equipes que a gente consegue de fato bater de frente e até mesmo ser superior, que na minha visão é o caso do Bragantino. O Corinthians, na minha visão, é um time mais forte que o Bragantino, apesar da equipe do Bragantino estar melhor que a equipe do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Tem um elenco mais forte, tem peças individuais melhores do que a equipe do Bragantino, porém não conseguiu vencer a equipe do Bragantino. E tem algo que resume muito bem essa derrota do Corinthians contra o Bragantino, que é efetividade. Foi de fato o que faltou para a equipe do Corinthians nesse jogo. Faltou efetividade na hora de concluir a gol, faltou efetividade nas chances criadas, e isso acabou resultando na derrota na partida contra a equipe do Bragantino. Basicamente foi isso. E por que isso? Porque eu vou detalhar cada lance que o Corinthians teve chance aqui de fazer gol, e não foi lance de, nossa, chutou do meio da rua para tentar fazer o gol. Não, foram lances teoricamente claros, alguns lances muito claros e outros que também dava para ter aproveitado melhor, mas por essa falta de efetividade mesmo pelos jogadores do Corinthians, o Corinthians acabou sendo derrotado pela equipe do Bragantino. Começando pela escalação, o Dorival mandou a campo Hugo Neneca no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká e Matheus Bidu, Ranielli, Martinez, Carrilho, Garro, Memphis e o Romero no ataque. Na escalação, para mim o Dorival não teve muito o que inventar. A escolha do Kaká na zaga acredito que seja pelo fato do André Ramalho estar suspenso para essa partida, senão se o André Ramalho estivesse disponível, na minha visão, o André Ramalho seria o titular. E o Kaká vem tendo oportunidades com o Dorival. O Dorival vem dando mais oportunidades para o Kaká desde que chegou. Algumas partidas ok do Kaká, outras partidas abaixo, mas aparentemente o Kaká acaba sendo um cara mais de confiança da parte do Dorival do que o Félix ou do João Pedro, que são os outros dois zagueiros que estavam à disposição dele. O Matheus Bidu me surpreende ser titular, sabendo que o Anguilera está à disposição. Quando começou a sair notícias da provável escalação do Corinthians, já me surpreendeu o nome dele aparecer ali. Porém, com a partida que ele fez jus à titularidade dele, ele foi bem. Então, já adianto que gostei da partida do Bidu. O Bidu, para mim, foi bem tanto ofensivamente quanto defensivamente. No meio de campo, o Maicon sofreu um desconforto na coxa, se eu não me engano, nessa semana, e por isso ele não estava disponível para a partida, e aí ele era provável para ser titular. Ele tendo esse desconforto, o Ranieri entrou no lugar dele, e aí seria talvez um erro do Dorival na escalação, porque para mim o Ranieri é titular absoluto do Corinthians, enquanto o Maicon tem que ser reserva, pelo que apresenta mesmo. O Maicon não consegue apresentar um bom futebol faz tempo, só o Dorival acha isso. Não consegui ver esse bom futebol do Maicon até agora. Se ele voltar dessa lesão, não sei se chegou a lesionar de fato, mas esse desconforto da coxa e tiver oportunidades de mostrar e provar o contrário, beleza, ótimo, melhor pra gente. Porém, até o momento, o Maicon não demonstrou nada para ser titular do Corinthians. E o Romero na escolha do ataque, o Yuri não está à disposição ainda, está nessa fase de transição. E então, um cara mais experiente, talvez um cara mais referência, de acordo com as peças que o Dorival tinha à disposição nesse jogo, o Romero realmente foi a melhor escolha. Ficaria mais entre ele ou o Thales mesmo, porque o Hector nem pro jogo foi, e foi uma opção técnica, segundo o Dorival. E o restante era só moleque, Guinegão, Kaique e Dieguinho. Então mostra também essa carência na parte ofensiva do elenco do Corinthians. Mas já falando do primeiro tempo, para mim o Corinthians inicia melhor que a equipe do Bragantino e faz um primeiro tempo, num contexto geral, melhor que a equipe do Bragantino. Dá para perceber uma marcação um pouco pressionando a equipe do Bragantino lá no ataque. Uma equipe bem postada, o Corinthians que não sofreu defensivamente, conseguiu criar algumas chances, e aí vem a questão da falta de efetividade que eu comentei no início do vídeo. E também, querendo ou não, nesse primeiro tempo, o que resume
o lance mais importante desse primeiro tempo é o pênalti marcado que não houve nada, né? Muitos estão jogando a culpa em cima do Kaká, falando que o Kaká foi displicente no lance, que ele deu corda, né, deu motivo para o juiz ficar na dúvida e aí o VAR chamar o juiz. Porém, eu não consigo entender como que o juiz, vendo ao vivo, consegue ter uma visão perfeita do lance, que se você escuta o áudio do VAR, desse diálogo entre o juiz e o VAR, ele tem uma visão limpa do lance. Ele fala, o Kaká recolhe o corpo e não tem contato suficiente para cometer a infração para ser pênalti para o Bragantino. Mas o VAR não. O VAR fala que não, que o Kaká fez o pênalti e chama o juiz para revisar o lance. Na minha visão, na hora que o juiz tem uma visão tão clara assim do lance e vai revisar, mesmo que o VAR chame, é só para comprovar o que ele já viu. Porque ele tá com uma visão certíssima do lance. Ele tava de frente pro lance, ele conseguiu ver o lance muito bem, e aí ele vai revisar o lance tendo uma visão já. Lógico, pode mudar a visão? Pode, mas nesse caso não houve pênalti. Então para mim, na hora que ele foi ver o lance, eu tava tranquilo. Ele vai ver o que ele já tinha visto, porque ele já não marca o pênalti no primeiro momento. Só que não. Aí ele vai lá no VAR, ele escuta os caras do VAR e ele concorda com a loucura deles. Aí ele concorda com a loucura do VAR, que é pênalti. E esse juiz, ele já vem sendo marcado nesse Campeonato Brasileiro por duas outras penalidades que não existiram e que foi marcado por ele. Que é o caso do jogo contra o Palmeiras e Sport na segunda rodada, se não me engano, do Campeonato Brasileiro, o pênalti em cima do Veiga, que não houve nada, e o lance do pênalti entre Grêmio e Bahia, o pênalti que foi em cima do Bright White, que também não houve nada, que foi um lance entre ele e o Marcos Felipe, e ele marca o pênalti nos dois lances, que não houve nada. E aí vem esse lance contra o Corinthians, que é para completar, né, esse trio, né, essa trinca de penalidades incorretas que ele acabou dando. É um absurdo o juiz marcar esse pênalti e o VAR mandar ele olhar. Não sei o que é pior, se é o juiz marcar ou se o VAR mandar revisar um lance desse, porque é um lance normal de jogo. Mas ok. O porquê que eu falei que o Corinthians perdeu por falta de efetividade? O Corinthians, a gente muitas vezes pode ter criticado o Corinthians aqui por falta de criação, né? O Dorival chegou primeiro tentando melhorar a defesa, que foi o que ele fez, de fato ele acabou melhorando a defesa, e ele falou que com o tempo ele ia melhorando essa parte da criação e a parte do ataque também. Então a gente já criticou essa parte de falta de criação do Corinthians, não ter muitas oportunidades para fazer o gol. Porém, nessa volta, o Corinthians mostra diferente. O Corinthians consegue criar oportunidades contra a equipe do Bragantino. E uma equipe do Bragantino que marcou muito bem a equipe do Corinthians. Principalmente os dois principais jogadores que estavam dentro de campo, que é o Memphis e o Garro. Que teve uma partida, de certa forma, apagada de ambos. De ambos. Ainda mais no primeiro tempo. E mesmo assim o Corinthians consegue criar. O Corinthians tem uma chance com o Matheus Bidu, antes mesmo do lance do pênalti. O Corinthians tem uma chance com o Matheus Bidu e que o goleiro faz uma boa defesa. O Corinthians tem uma chance com o Martinez e que o Memphis dá o passe pro Martinez. O Martinez fica cara a cara com o goleiro. E aí o Martinez chuta a bola em cima do goleiro. O goleiro faz outra boa defesa. Tem um lance com o Romero também, que o Romero sai de frente pro gol e acaba chutando para fora. E tem o lance de cabeça com o Kaká, que o goleiro novamente faz uma boa defesa. Então faltou efetividade para a equipe do Corinthians, fora também a ótima noite que teve o goleiro do Bragantino. Mas não dá para contar com isso. Se o goleiro deles vai estar bem ou não. A gente tem que contar com o que a gente tem. E na hora que a gente tem a oportunidade, a gente tem que fazer o gol. O lance do Bidu, beleza, tava 0-0 ainda. Sabe? Foi um lance perigoso do Corinthians e o Corinthians chegou ao ataque, ok. Mas os outros 3 lances que eu citei foram pós o lance do pênalti. O Corinthians já estava perdendo. E mesmo assim o Corinthians não teve a calma suficiente para fazer o gol e empatar o jogo logo no primeiro tempo, que facilita o Dorival organizar as ideias na cabeça dele e aí no intervalo organizar o time para virar o jogo. E aí essa falta de efetividade é cobrada no Corinthians ali, né, durante a partida toda. Você tem 3 oportunidades para empatar a partida e ficar mais tranquilo, e isso também foi algo que eu percebi. A equipe do Corinthians nervosa. Apesar de ter feito um jogo, na minha visão, ok para bom contra a equipe do Bragantino, não foi um jogo ruim para mim do Corinthians. Faltou, tava muito ansioso, muito nervoso, tava numa necessidade de fazer o gol rápido, uma ansiedade para ganhar o jogo, para criar jogadas da forma mais rápida possível, e isso acabava ocasionando muitos passes errados da equipe do Corinthians.
sabe? Então, você já começa o jogo nervoso, tem o lance do pênalti, o que te deixa mais nervoso e mais ansioso ainda para fazer o gol. Então, quando você tem essas oportunidades, você precisa fazer. Não tem justificativa. Tem jogos que você não vai. Tem jogos, né? Que você não vai ter tantas oportunidades e tem jogos que você vai ter. Então, nos jogos que você vai ter várias oportunidades, como o Corinthians teve nesse jogo contra o Bragantino, desses 4 lances que a gente teve no primeiro tempo, que são os lances mais claros para fazer gol, você precisa de um desses 4 lances ter colocado a bola lá dentro. Porque o Bragantino ele não fez o Corinthians sofrer defensivamente. Não fez o Hugo fazer grandes defesas durante o jogo inteiro. No primeiro tempo, foi só o lance do pênalti. O Bragantino estava muito bem postado defensivamente e atacava pouco. E quando vinha, não vinha com perigo. Foi só o lance do pênalti. O Corinthians sim estava melhor, o Corinthians sim estava atacando, o Corinthians estava tentando. Então, na hora que você tem as oportunidades, você precisa fazer, porque senão você vai ser cobrado lá na frente, que foi o que aconteceu com o Corinthians nesse jogo contra o Bragantino. E aí, beleza, o Corinthians volta para o segundo tempo, perdendo de 1-0, da mesma pegada, e tá certo. Tem que pressionar a equipe do Bragantino, tem que tentar criar, até porque você tá atrás do placar. E aí vem um lance que, cara, não tem como defender o Romero. Desculpa, o Romero é um jogador muito esforçado, é um jogador importante para o elenco do Corinthians. Não sei se o Corinthians deve renovar, na minha visão, não deve renovar com o Romero pelo que ele vem apresentando. Tem que esquecer um pouco do quanto o Romero já foi importante e pensar no hoje, o que o Romero vem apresentando hoje, o que não é um bom futebol. O esforço dele, a gente sempre vai falar aqui, ele sempre vai ser um cara esforçado, é um cara que se posiciona muito bem em questão do ataque, e justamente por conta disso, ele estava muito bem posicionado no lance em que o Mateuzinho vai até o fundo e cruza a bola para ele, e ele sem goleiro, sem nada, na pequena área, chuta para fora, com o Corinthians perdendo o jogo de 1-0. E aí dificulta o Corinthians no jogo, porque você já não, você tem que criar 1000 chances para o Corinthians fazer um gol. Você precisa ter um ataque mais efetivo. Você precisa ter chances, principalmente essas, que o goleiro não estava nem na jogada, em que ele erra o chute, chuta para fora. Você precisa empatar o jogo para você pressionar a equipe do Bragantino, para mudar a atmosfera do jogo, para a torcida jogar junto com você. Então, assim, é um lance que não dá para defender o Romero. De fato, foi no início do segundo tempo esse lance. E aí, como que eu cobro do Dorival um time que ganha jogos, sendo que ele fez o time criar, sendo que ele fez o time atacar e os caras não fizeram gol? Foi falta de efetividade dos próprios jogadores do Corinthians que o Corinthians perdeu esse jogo. Porque o Bragantino não fez um grande jogo. O Bragantino tá melhor que a equipe do Corinthians na questão da tabela? Tá. Tá num melhor momento? Provavelmente. Porém, a gente jogou melhor que os caras. E mesmo assim não conseguimos vencer o jogo. E aí, depois desse lance do Romero, o Corinthians consegue finalmente o gol do empate. Né? Um lance em que o Memphis cobra escanteio, o Gustavo Henrique no primeiro pau cabeceia a bola até o gol, o zagueiro do Bragantino ainda tira a bola em cima da linha e o Kaká acaba fazendo no rebote. E aí, dá aquele respiro. Você pensa o quê? Que a equipe vai acalmar, vai respirar um pouco e vai começar a criar jogadas com um pouco mais de calma mesmo, para tirar esse nervosismo deles, sabe? Essa pressão que estava nos jogadores do Corinthians. E aí o Corinthians consegue novamente criar mais jogadas. Tem uma falta que teve com o Memphis que, para mim, enquanto o Garro estiver dentro de campo, o Garro tem que ser o primeiro batedor. Tudo bem, eles resolvem entre eles quem vai bater tal falta. Às vezes a falta está melhor para o jogador que é destro, e às vezes a falta está melhor para o jogador que é canhoto, e aí vai da decisão deles ali dentro de campo, ok. Mas para mim o Garro é muito melhor que o Memphis batendo falta. E aí numa falta, na entrada da área, em que dá para ambos chutarem a falta, para mim o Garro tem que pegar e falar, não, essa falta é minha. Mas tudo bem. E daí tem uma falta do Memphis, que novamente o goleiro do Bragantino vai muito bem e defende a bola. Tem um chute do Garro, cara a cara com o goleiro, de novo. E que na minha visão o Garro devia estar num ódio para fazer o gol, que ele fechou o olho e só chutou. Com toda a força que ele tinha na perna dele. Que ele quase mata o goleiro do Bragantino com um chute daquele. Que a bola pega no travessão, você nem vê a bola mais. Na hora que a bola pega no travessão, a bola sobe, você nem. Nossa, você nem percebe onde a bola foi. Eu não acreditei. E aí entra aquela questão da calma. Eu não acho errado ele ter enchido o canudo, não acho. Mas talvez se ele tivesse um pouco de calma e analisasse um pouco mais o posicionamento do goleiro,
Mesmo que ele chutasse forte, mas chutasse de uma outra maneira, talvez ele conseguiria ter feito o gol e virado a partida pro Corinthians. O que seria muito importante novamente. Porque essa sim, junto com o outro lance do Romero, também é uma chance clara do Corinthians. E o Corinthians precisa fazer esses gols. Ainda mais pelo momento que vem vivendo. Um momento em que precisa vencer jogos, precisa ganhar confiança para retomar como foi no início da temporada com o Ramon, que estava indo bem, que foi no Campeonato Paulista, que tinha aquela confiança que, pô, você ia assistir o Corinthians, você sabia que o Corinthians ia dar trabalho para qualquer um. Você ia assistir o Corinthians, você tinha esperança que o Corinthians ia vencer qualquer jogo que jogasse. Hoje eu assisto o Corinthians e eu não consigo ter isso. Eu tava com uma expectativa muito boa para esse jogo. Pelo tempo que o Dorival teve para trabalhar, eu confio muito no Dorival, apesar que ele vai ser mais cobrado agora. Ele teve mais tempo para trabalhar a equipe. Ele teve mais tempo para fazer a equipe entender o estilo de jogo dele. E acredito que a equipe entendeu. Mas aí vai dos jogadores também. Não dá para depender só do Dorival. Tem que depender dos jogadores que estão dentro de campo. Então, ele conseguiu fazer a equipe ficar bem postada defensivamente, na minha visão. Porque o primeiro gol que o Corinthians leva é um lance de pênalti que não foi pênalti. Fora isso, o Bragantino não fez nada na equipe do Corinthians. E o Corinthians não consegue criar, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E aí é erro totalmente dos jogadores do Corinthians. Não pode perder essa quantidade de chances. Eu já citei aqui 8, 7, 8 jogadas que o Corinthians poderia ter feito gol. E aí o Corinthians de 8 fez um. De 8 chances claras que teve, uma foi gol. Não dá. De 8 chances, tem que fazer 2, 3 gols, cara. Não dá. Ainda mais com as chances que teve. Esse chute do Garro, o chute do Romero e também o chute do Martinez no primeiro tempo são 3 lances que você precisa fazer o gol, cara. E aí você fazendo gol, você fica mais confiante, você fica mais calmo, você consegue pensar melhor na hora de definir uma jogada. Mas você lá, com um jogo empatado, um jogo que é muito estudado, muito pegado, porque a equipe do Bragantino marcou muito bem. Você perdendo essa chance, você fica mais nervoso, você fica mais estressado, você fica mais bravo. Eu entendo. Mas vocês precisam fazer um gol, gente. Não dá pra ficar desse jeito. E aí é lógico. Teve mais um lance ainda, o chute do Romero, e aí, cara, eu entendo, o Romero é atacante, não vou julgar o Romero ter chutado a bola pro gol. Mas o Memphis tava na marca do pênalti. E ele ia ficar na mesma situação que o Romero ficou no lance que eu citei. Sem goleiro, sem nada, com o gol aberto, ele poderia ter feito o gol. Mas o Romero optou por chutar, não vou julgar, atacante, tem que tentar fazer o gol. Mas o Romero, com o gol todo à disposição, não vai chutar em cima do goleiro, né? Aí me faça o favor de tentar tirar do goleiro. Mas não, chutou em cima do goleiro, o que fez mais uma defesa e conseguiu consagrar a noite do goleiro aí do Bragantino. Parabéns pro Romero. E aí, no último lance do jogo, o Corinthians consegue aí levar o gol de virada, cara, e não dá para entender, cara. No último lance do jogo, dá um apagão na defesa do Corinthians. No momento em que eles têm que estar mais ligados para de fato não perder o jogo, dá um apagão e o Bragantino faz o gol e ganha o jogo. E aí você não tem mais o que fazer, porque é o último lance do jogo. Você vai fazer o quê? Num jogo em que a equipe do Corinthians vai melhor o jogo inteiro é superior à equipe do Bragantino. E aí o Corinthians perde por um pênalti que não aconteceu e por um apagão da defesa no último lance. 2 erros bobos, um erro que não é dos jogadores do Corinthians, né? Tem que deixar isso muito bem claro, mas um erro muito bobo que custou caro, porque o Corinthians não podia nem empatar com a equipe do Bragantino dentro de casa. Já tava ruim o empate, quem dirá a derrota então, pô? A derrota fica pior ainda. E aí você pega uma sequência que o Corinthians pega o Ceará fora de casa, que vem num bom momento, e enfrentar o Ceará lá é sempre difícil. São Paulo fora de casa, no Morumbi. É jogo complicado, clássico, você só sabe o que vai acontecer no dia, você não consegue esperar nada, não tem expectativa de nada. Cruzeiro, que vem num ótimo momento, é uma das melhores equipes que vem jogando bola no futebol brasileiro, na Neoquímica Arena. Botafogo fora de casa, que estava jogando muito bem o Mundial. E Fortaleza, que é a única equipe que está num momento ruim dessas que eu citei. O São Paulo também não está num momento tão bom, mas é clássico, então né, não dá para menosprezar a equipe de São Paulo, jamais. Mas o Fortaleza é a única equipe que está no mau momento, porém mandou o Vojvoda embora agora, então a gente não sabe até quando vai ficar nesse momento ruim a equipe do Fortaleza, que não é normal. E nesse meio tempo ainda tem o Palmeiras, né, no primeiro jogo da Copa do Brasil, que para mim é o jogo mais importante do Corinthians no ano.
Não só pelo fato de ser o Palmeiras, mas pelo campeonato mesmo. Dá sim para você conciliar Brasileiro e Copa do Brasil. Até porque a Copa do Brasil você tem o confronto o jogo de ida, o jogo de volta, e aí eles dão um descanso de 2 semanas até o próximo sorteio, confronto que você tiver. Então você vai ter que poupar 2 jogos no máximo o time para jogar a Copa do Brasil. E na minha visão, esse jogo contra o Palmeiras, fora esses 5 jogos, que é uma sequência dificílima do Corinthians, esse jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil é o jogo mais importante do ano pro Corinthians. E o primeiro jogo é na Neoquímica Arena, então o Corinthians precisa fazer o resultado dentro de casa. Não dá para sair daqui com um empate, tem que sair daqui com uma vitória, nem que seja de 1-0. Mas precisa ganhar do Palmeiras dentro de casa, para daí ver o que acontece lá na casa dos caras. Mas aqui a gente precisa vencer. E aí, acontece. O Corinthians perde por detalhe da equipe do Bragantino. Para mim, o Corinthians fez uma partida superior à equipe do Bragantino. Não foi uma partida espetacular do Corinthians, longe disso. Acho que tem muito a melhorar. Peças específicas, peças individuais do Corinthians precisam voltar a jogar o que já jogaram com a camiseta do Corinthians. E isso vai ser cobrado de acordo com o tempo. O Dorival ainda tentou mudar a equipe, né? Fez algumas mudanças, colocou o Thales, colocou o Anguilhere, o Rian, colocou o Guinegão. Em que nenhum fez muita diferença. Acho que o Thales desses 4 foi o que entrou melhor na partida e eu fico feliz porque eu tenho uma esperança no Thales. Acho que é um bom reserva e já teve até momentos que brigou por titularidade. Então eu espero que o Thales volte a apresentar aquele futebol que ele demonstrou antes. O Anguilhere, para mim, ele vai fazer uma disputa boa com o Bidu. Se o Bidu continuar tendo essas atuações, vai ser uma boa disputa na lateral esquerda. E o que me deixa feliz também por ter 2 laterais em que a gente possa confiar, né, para jogo. O Rian, como sempre, não faz nada, não faz diferença alguma. Para mim é -1 sempre quando entra. E o Guinegão teve poucas oportunidades também, então não tem muito o que falar do menino. Vamos para as notas, então. Hugo Neneca não foi muito exigido durante toda a partida, teve o lance do pênalti, o lance dos 2 gols ele não teve culpa. Não foi exigido pela equipe do Bragantino, então vou dar uma nota regular para o Hugo. Não dá para falar que foi uma boa partida, porque de fato é o que eu falei, ele não foi exigido. E não dá para falar que foi uma partida ruim dele, até porque nos 2 lances do gol do Bragantino ele não foi por culpa dele que o Corinthians perdeu o jogo. Mateuzinho, senti o Mateuzinho um pouco mais recuado nessa partida e isso me incomodou. Quando o Corinthians joga com o Mateuzinho e o Anguilhere acaba ficando mais recuado e o Mateuzinho vai mais ofensivamente ao ataque. E eu gosto disso porque para mim o Matheus vai muito bem no ataque. Tanto que no lance do Romero, que o Romero perdeu o gol sem goleiro, foi o Mateuzinho que deu passo para ele. Então eu senti falta um pouco dessa ofensividade do Matheus. Não sei se foi porque o Bidu estava dentro de campo e aí o Dorival preferiu que o Bidu atacasse mais que o Mateuzinho. E aí senti um pouco de falta disso, mas para mim o Matheus não comprometeu, então vou dar uma partida regular também para ele. Como eu falei durante toda a análise do pós-jogo, para mim o Corinthians não sofreu defensivamente, então eu não tenho o que falar dos zagueiros do Corinthians. Para mim fizeram um jogo ok. Não confio no Kaká, acho um zagueiro abaixo dos que tem ali no elenco. Mas não dá para falar que o Kaká fez uma partida ruim, nem que o Gustavo Henrique fez uma partida ruim. Gustavo Henrique, que aliás também vem voltando de lesão. Então, para mim, uma partida regular de ambos. Bidu, para mim, fez uma boa partida. O Bidu me surpreendeu. Fez jus, de fato, a titularidade dele. Então, demonstrou por que o Dorival optou por ele ser o titular. Então, uma boa partida do Bidu. Ranielli, que vem voltando de lesão também. Para mim, fez uma partida abaixo. Não lembro de bons lances do Ranielli. Então, para mim, uma partida ruim do Ranielli. Assim como o Martinez, para mim, uma partida ruim do Martinez também. Perdeu aquele lance cara a cara com o goleiro. Não lembro de lances em que o Martinez foi importante, nem na parte da marcação, que é o principal dele. Carrilho, uma partida abaixo do Carrilho também. O Carrilho que saiu ali por volta dos 15, 20 minutos do segundo tempo. Para mim, uma partida ruim do Carrilho também. O Garro é o cara das jogadas diferentes, né? Sempre que o Corinthians tinha uma jogada com um passe um pouco mais refinado, era por conta do Garro. Então, mas não foi lá um grande jogo do Garro também, não. Para mim, uma partida regular do Garro. O Romero, para mim, uma partida ruim do Romero. Ruim. Esforçado, teve oportunidades e perdeu todas as oportunidades que teve. Então, para mim, uma partida ruim do Romero. E o Memphis, cara, é difícil dar nota pro Memphis. Para mim, foi uma partida ruim também do Memphis. Não consigo dar uma partida regular pro Memphis, porque, cara, a gente espera muito do Memphis. E tem que esperar muito do Memphis pela qualidade que ele tem. Não só pelo custo que ele traz ao clube,
mas pela qualidade que ele tem. Ele já demonstrou muito mais do que ele vem demonstrando. Então, para mim, foi abaixo nessa partida. Esperava muito mais dele nessa partida. Então, para mim, uma partida ruim do Memphis. Por fim, os jogadores que vieram do banco não tem muito o que falar, não fizeram jogadas importantes, não foram lá aquelas coisas. Acho que o que mais acabou participando mesmo do jogo foi o Thales, né? O Anguilera eu não lembro muito dele, o Rian para mim entrou abaixo, tá? E o Guinegão também, coitado, entrou faltando 5 minutos, se eu não me engano. O Guinegão e o Anguilera entrou faltando 5 minutos, então não tenho o que falar, não vou dar nota. O Thales e o Rian ainda consigo dar nota. O Thales, para mim, entrou e tentou fazer o que ele sempre faz, que é jogar no individual. Às vezes deu certo, às vezes não. O Thales que precisa, de fato, voltar até aquele futebol que ele tinha antes. E o Rian, para mim, entrou abaixo. Então, para mim, eu vou dar uma partida regular pro Thales nesse pouco tempo que ele acabou jogando. E o Rian, uma partida ruim do Rian. Não vou dar péssimo dos péssimos nesse pós-jogo e nem o melhor da partida, porque de fato não teve um jogador que foi muito superior ao outro e nenhum que foi muito abaixo ao outro. Para mim foi muito regular essa partida do Corinthians. Mas é isso. Se você gostou do pós-jogo, deixa o like no vídeo, compartilha também, que é muito importante. Deixa nos comentários aqui o que vocês acharam do pós-jogo e também o que vocês estão achando do desempenho do Corinthians nessa volta do Mundial. E até a próxima.